Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Tome seu assento aí por alguns instantes. Nós queremos, uma vez mais, louvar a Deus por mais essa oportunidade que o bom Deus nos concede de estarmos em sua presença, pela sua infinita misericórdia. O desejo do meu coração é que Deus continue abençoando aos pastores que presidem esse ministério, o pastor Luciano, juntamente com a sua esposa, a pastora, aos demais ministros, obreiros e obreiras desse ministério, a você que faz parte do corpo de membro e aos que visitam, que o bom Deus também te abençoe, amém? Queridos, eu posso aqui anunciar antes de pregar, para não atrapalhar no final. Irmãos, quem me conhece, aí eu prego a palavra de Deus há uns 22 anos aproximadamente, oportunidades dentro e fora do Brasil, e eu sou um pregador que falar de oferta, eu falo no campo da conversa, não no campo da imposição, embora eu nunca dei valor de oferta para pregar aqui, mas em alguns lugares, se nós não falamos nada, nós chegamos a sair como eras, então é uma coisa meio complicada. Ultimamente são uma lista aí no mínimo de um pregador de mínimo cobrando 3 mil, né? Então, como eu não faço parte desse tipo de pregadores, a minha questão de oferta é mais conversada do que imposta, e às vezes a situação acontece algumas coisinhas. Então, ultimamente eu tinha um probleminha com o meu carro, teve uma enchente lá, e para salvar o motor do carro eu arrebentei o para-choque todo. Melhor o para-choque que é 2 mil do que o motor que é 18 mil do Corolla. Então, como eu não ganho valores muito altos, a minha esposa teve uma ideia de fazer uns ovos de Páscoa para levantar fundo para consertar o carro, para não vir mais de Uber. Só tem 18 ali, irmão. Nós pesquisamos aí, um ovo de Páscoa de 250 gramas vai de 45 da marca mais fraca a 80 reais. E ali só custa 30, 15 reais a menos. Tem alguns bombons dentro lá. Se você puder levar, é para este propósito, tá, irmão? Eu não sou um cara de mentira. Então é para isso que está ali. Não deu para fazer mais. Pronto, aí. O vaso é ligado, né? Deus revelou logo ele, leva lá. Deus revelou. Uma já é seu, uma já é tua. Então tem chocolate. Ah lá, tá fitinha preta, chocolate preto. Fitinha branca, chocolate branco. Amém? Se você puder levar para esse propósito, amém, irmãos? Eu sei que Deus vai lhe recompensar. A Bíblia vai dizer que quem dar água a um profeta recebe galardão. Acho que o ovo você vai ganhar um pouquinho mais. Amém? Queridos, nós estamos no mês da Pessa, que é Páscoa. Para o estudante da palavra de Deus, a Páscoa é uma das festas bíblicas estabelecidas por Deus. Existem 9 festas narradas na Bíblia. 2 são festas comemorativas, a saber, uma é a festa comemorativa porque foi algo que aconteceu na terra e foi iniciativa do ser humano promover a Deus uma festa. Essa chama-se festa do Purim, pelo livramento que Deus dera ao povo dele através de Mardoqueu e Esther, a rainha Esther. E a outra chama-se festa do inverno, feita por Judas Macabeu no tempo de Epifânio I. Essas 2 festas comemorativas, Deus não tem a obrigatoriedade de vir, porque não foi Ele que estabeleceu, é a iniciativa humana em querer fazer. As outras 7 festas não são comemorativas, são estabelecidas, foi Deus que mandou fazer, né? Embora das 7 existem 3 que são solenes. O que é festa solene? São festas principais, onde qualquer judeu, seja ele descendente ou ascendente, ele é obrigado a vir da onde ele estiver morando para esse lugar, né? E quando eu digo descendente, porque para ser judeu não precisa da terra, precisa do sangue. Por isso que Apolo é judeu da Grécia, nesta da Grécia, mas a etnia sanguínea de judeu, logo é judeu. Então, quem nasce em Israel é israelita, mas quem é judeu não precisa da terra, só precisa do sangue. Então são 7 festas. Nós temos a Matzot, que é a dos pães ázimos, que antecede a primeira, a Pessa, que é desse mês também, que é a Páscoa, onde o cordeiro é pascual.
tem a Shavuot, que é o Pentecostes, nós temos a Yom Teruah, o Kol Shofar, que é de trombeta, chamada Rosh Hashanah. Nós temos também a do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Nós temos a Sukkot, ou Sukkah, que é tabernáculo, e uma chamada Shabbat Gadol. Então nós estamos hoje na Páscoa, no mês da Páscoa, aonde reivindica o memorial, o ano da libertação. Então Páscoa é uma ideia de quebras de prisões, quebras de corrente. Quem está na Páscoa vai com sentimento que pode vir preso, mas volta livre para casa, para a glória de Deus. Então eu quero aqui vos falar algumas coisas relacionadas ao nosso Cordeiro Pascual, aonde Apocalipse 13 diz que ele é Cordeiro desde a fundação do mundo. Baseando sobre isso, eu quero vos convidar a abrir a palavra em Lucas 23, a partir do versículo 33. Eu sei que o Tetelestai está em João, né? Mas eu não vou no Tetelestai não, que vai ser Tetelestai direto. Eu vou pegar um pouco esse negócio aí, mas vou passar um pouquinho, tá? Lucas 23, versículo 33. Quem achou, diga amém. Amém. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificado, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas deles, lançaram sorte, e o povo estava ali e observando tudo. Também as autoridades zombavam, dizia: salva os outros, que salve a si mesmo, se é de fato Cristo de Deus escolhido. Igualmente soldados zombavam dele, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. Mais uma vez, estás comigo no paraíso. Amém. Quem pode dar um glória por esta palavra, irmãos? Meus irmãos, eu quero vos falar sobre a expressão Cordeiro desde a fundação do mundo. E há uma proposta aqui, paraíso, que é paradise, que é uma palavra grega que vai sendo transliterada para o latim. Paradise, no campo de transliteração, na semântica da palavra, ela vem da raiz hebraica Eden, que é Éden. Logo, Éden, jardim, uma ideia de paraíso. E quando nós falamos paradise, entendendo a parte transliterada da palavra, onde paradise seria a raiz de Éden, do Éden, logo paradise é o paraíso, que é o jardim do Éden. E quando falamos sobre princípio e falamos sobre Éden, na sua grande maioria, quando pegamos Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, nós percebemos algumas teorias ou corrente teológica. Nós temos a corrente teológica sistematizada, a corrente bíblica, e também nós temos uma corrente que é a cultural e uma chamada teoria do intervalo. A corrente bíblica e a corrente sistematizada diz que existe em terra a partir do versículo 9. Quando você pega Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 9 está escrito que ele chamou a porção seca de terra. Logo, se você entende que a terra surge a partir do versículo 9 e 10, então a pergunta que eu vos faço, porque uma das maneiras de você usar a hermenêutica, a interpretação do texto, é conversando com o mesmo. Então, se existe terra a partir do versículo 9 e 10, que terra é essa caótica do verso 2?
Porque se você pega no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Opa, se existe em terra, a partir do versículo 9 e 10, logo se a terra surge a partir dali, então que terra caótica seria essa do verso 2? Quando você pega a palavra jardim, paradise e jardim Éden, lá em Gênesis 12, versículo 8 está escrito: e plantou Deus um jardim no Éden. Um jardim aonde, irmão? No Éden. Quando você pega aqui a palavra jardim no Éden, você faz uma interpretação remota, que é um texto à luz do outro, e você observa Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 12, onde Deus manda o profeta Ezequiel dizer: levanta-te uma lamentação contra o rei detido e diga: tu que estás no Éden, jardim de Deus. Você percebe que gramaticalmente há uma diferença entre jardim do Éden e jardim no Éden? Porque jardim do Éden é uma situação, jardim no Éden é outra. E complicando a história, vai dizer aqui que esta profecia para o campo hermenêutico interpretativo é uma profecia que tem duplo destinatário, uma profecia que se refere a duas pessoas. Quando você pega Ezequiel 28, a partir do versículo 13, vai dizer que quem está lá é perfeito em sabedoria. Logo, como é que são adjetivos a um ser humano? Nós bem sabemos que a profecia contra o rei detido em Ezequiel 28, só que nenhum ser humano tem adjetivos como perfeito, formoso, selo de sabedoria. Logo, os adjetivos não seriam referenciados ao ser humano. Você vai lendo adiante, diz que lá estava o querubim ungido. Nenhum ser humano é chamado de querubim ungido. E também diz que ele andava sobre pedras preciosas. No campo da teologia nós chamamos de Éden mineral ou Éden primitivo. O termo minério é a extração da onde vêm as pedras preciosas. Diz que este ser andava num Éden. Opa, se existe um ser que anda no Éden antes da terra ser feita, então como é que a terra vem a partir do verso 9? Se um ser pisava numa terra chamada antes de Adão aparecer. Eu quero forçar você a pensar um pouquinho. Se existe um ser que anda no jardim do Éden, aonde Adão não existe ainda, então como é que a terra existe a partir do verso 9? Se existe um Éden que transitou um querubim antes do Adão aparecer. Quando você percebe isso aqui, você entende algo que é uma revelação do texto. E eu quero vos falar isso para que a nossa intelectualidade ou a nossa inteligência não atrapalhe a manifestação de Deus. Porque quando você percebe esse assunto aqui, algo aqui é muito terrível. Eu quero explicar isso ao campo da ciência. Quando você pega Gênesis 1, versículo 1, está escrito: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. A palavra vazia é torru é caótico. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Me ligaram para mim há um tempo atrás, um aluno, e falou assim: pastor Sandro, eu fui questionado acerca de uma pergunta, e eu respondi naquilo que saltou no meu espírito, mas eu queria perguntar ao Senhor se eu errei ou se eu acertei. Porque quando você percebe na criação de Deus aqui, céu e terra é criado, mas não tem expressão de criar água, tem? Não. A água pré-existe antes do princípio. E quando você entende a atemporalidade do teu Deus, é bom entender, porque o Deus atemporal, ele cria o princípio, ele não é o princípio. Então, na realidade, quando todo ateu diz que Deus não existe, ele está quase certo, porque a palavra existir na sua proposta original é dar início de partida sobre aquilo que nunca existiu. Quando você pega Bereshit e Bara Elohim, Bará é criado daquilo que nunca existiu. Então, se eu digo que Deus existe, logo digo que ele tem o início, e Deus não tem início, Deus é. Então toda vez que um ateu vai dizer que Deus não existe, ele está quase certo, porque o princípio é criado por ele, não é o princípio, ele antecede o princípio. Ele cria o princípio e cria o fim, mas ele vem antes do princípio e antes do fim. Logo Deus não existe, o nosso Deus ele é para todo sempre. Então, observando isso aqui, por que Deus vai criar céu e terra e não cria água? A água pré-existe antes da palavra princípio ligada a céu e terra, porque a água é uma fonte geradora. A água é o que, irmão? Água é o que? Uma fonte.
Tudo que Deus cria tem que envolver água. Vou dar de 1000 exemplos, um só. Qual é o sinal que a mulher grávida tem para ter um neném? A bolsa. Então a água é uma fonte geradora. Logo, se eu estou vos falando aqui que existe um Éden, que não é no Éden, é do Éden, que pré-existe antes da criação de Adão e Eva, logo há uma diferença da terra do verso 9 para a terra do verso 2. Então quando você entende esse princípio, a partir do hebraico, Bereshit e Bara Elohim começa com Beit, Bereshit. Toda consoante hebraica tem uma palavra absoluta. Os estudantes do seminário sabem que o hebraico não tem vogais. As vogais surgem a partir do século X, chamados maçoréticos. Então o alfabeto hebraico só tem consoante. Logo, se eu fosse falar aqui pastor Luciano, eu ia dizer LCN. E como é que é falar da vogal de Luciano, chamada Midrash, leoral? Eu escrevo nas consoantes e falo as vogais oralmente. Então logo, para explicar melhor o hebraico arcaico, eu preciso já colocar uma palavra embutida em cada consoante. O Beit, que é a segunda letra, ela vem do nosso B, Beit B. Logo, tudo que vem de B, vem de casa. Então quando eu vou escrever no hebraico, a palavra B, se eu boto só o nosso B, lá escrito, tem uma casa ali, porque B já indica que tem uma casa, e eu preciso dar continuidade do que vem de B, para definir que tipo de casa que é. Exemplo, B, casa, Betel, casa de Deus. B, casa, Belém, casa do pão. B, casa, Betesda, casa da misericórdia. Logo, se tudo que vem de B é casa, Bereshit é casa do quê? A palavra Bereshit está ligada a início ou eternidade. É por isso que quando Deus vai criar Adão e Eva, Ele não coloca na Beit casa, Ele coloca no jardim. O que é o jardim, irmão? É a parte de fora de uma casa. Todas as pessoas, tudo que Deus dá para o jardim e não na Beit dele. Deus coloca Adão e Eva no jardim. Por quê? Porque se soubesse comportar direito no jardim chamado terra, eu promovo a Beit chamada minha casa, que é lá no céu. Então tudo que você tem hoje aqui é da parte de fora da casa dele. Ah, pastor, eu tenho uma mansão, é jardim. Eu tenho um carro do ano, ainda não é a Beit, é a jardim. Eu tenho muito dinheiro na conta, ainda não é a Beit dele, é o jardim. Então todo benefício que você tem nessa terra, prepara-te, está do lado de fora da casa de Deus, não do lado de dentro. É por isso que o apóstolo Paulo disse: se o homem da terra fica preso só às coisas dessa terra, jardim, é um homem mais miserável desse mundo, porque um dia um homem foi arrebatado ao terceiro céu e saiu do jardim e entrou na Beit dele, e quando chegou na casa dele diz: eu vi coisas inefáveis, aleluia. Alguém levantou a mão para dar glória, que não dá para contar para ser humano, porque aquilo que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu é o que está preparado para aqueles que esperam ao Senhor. Partindo disso aqui, não, no final vai dar certo. Então, a teoria do intervalo fala sobre duas terras. Por quê, pastor Sandro? Pô, irmão, tu me abandonou mesmo ali, né? Eu tô sentindo falta aqui do negócio. É porque eu vou ser rápido por causa do meu tempo aqui. É porque eu quero te explicar aqui que aquilo que Deus fez com a terra do verso 1 é o que faz com a gente hoje. Eu vou colocar cordeiro aqui para apontar para a cruz, eu vou te explicar só isso, mais nada. Na teoria do intervalo, existe uma terra que é criada a partir do verso 9, onde Adão é feito, dessa terra. Existe uma caótica que antecede essa criação, que é de Ezequiel 28. O que acontece com a terra caótica do Ezequiel 28, que é o Éden, que o querubim andava, que não havia planta, não havia árvore, só havia pedra preciosa, porque Éden é mineral, de minério. É por isso que para Deus colocar Adão lá, teve que plantar um jardim no Éden, porque não havia árvore, só havia minério. Então o que Deus faz? Esse ser aqui, chamado querubim ungido, Isaías vai dizer que ele quer pegar o trono dele e colocar ao lado do Altíssimo.
Quem está ao lado do Altíssimo? Jesus. Estevão viu. Alguém consegue pegar o lugar do filho? Só que esse querubim ungido, ele tem um problema. Por quê? Eu vou te explicar. Porque na questão de paternidade e filiação, nós temos algo que ele não tem. Vou te explicar aqui, irmão. Anjos são filhos de criação. Eles são criados. E foram criados antes de Adão e Eva. Israel é filho por eleição. A gente, igreja, é filho por adoção. Jesus não foi criado, nem eleito, nem adotado. Ele é filho unigênito. É o único que saiu do próprio Pai, é gerado. Então a raiva do querubim ungido é que ele é de criação. O outro não, o outro é da mesma essência. E ele quer o lugar do filho. Ele pega o trono dele e falou: vou subir. O versículo 16 de Ezequiel 28 diz que ele usa o tráfico de comércio. Tem algum comerciante aqui? Algum comerciante? Nada contra você, tá? Só estou explicando. Ele usa, Ezequiel 28:16 vai dizer que ele usa o tráfico de comércio. O que é isso? Ele com a sua lábia consegue convencer a terça parte dos anjos. Aonde está isso? Apocalipse 12:4. O 12:9 diz que o grande dragão, a antiga serpente, é o diabo. Lembra da serpente, gente? É o diabo, o grande dragão. Ele com a sua cauda, verso 4, ele arrebata a terça parte dos anjos e é lançado sobre a terra. Sobre a... Essa rebelião acontece antes de Adão, irmão, pelo amor de Deus. Mas que terra é que ele é lançado, irmão? Que terra é que ele é lançado? Lá do verso 2. Quando é lançado sobre a terra, quem já estudou sobre Pangeia? Alguém estudou sobre Pangeia? Uma pedra inteiriça, que é quando quebra se formam os continentes. Ele disse que teve uma terra distante, onde um meteoro cai e quebra. A gente sabe que não foi meteoro, né? Porque no dia que esse querubim se rebelou contra Deus, ele consegue a terça parte dos anjos. Ele consegue o que, irmão? A terça parte dos anjos. Como a matemática é precisa, a gente está na maioria. Porque se ele tem a terça parte, Deus tem duas partes. Então para cada demônio que ele envia, tem 2 anjos a favor da igreja. Aleluia, para dar livramento. Eu queria que você virasse para a mão de alguém, segura a mão dessa pessoa e diga: fica tranquilo, a gente está na maioria. Diga: ele tem a terça parte, o nosso Deus tem duas partes. Diga: para cada demônio tem 2 anjos a favor da igreja. Olha para cá para adorar o Senhor. Olha para cá para tu dar glória a Deus. É por isso que lá em Reis, quando o profeta Eliseu estava dormindo, tranquilo, sono bom, Geazi acorda ele desesperado e diz: ei, acorda Eliseu, porque a gente está cercado, é muita gente contra a gente, o rei da Síria está aí. Eliseu: rapaz, deixa eu voltar a dormir. Há quanto tempo você anda comigo e não vê o que eu vejo? Olha para cá, tem gente que anda contigo, mas não enxerga o que você enxerga, natural. Há quanto tempo você anda comigo, mas não vê o que eu vejo? O que você vê? Ele diz: pai, abre os olhos desse moço, para que ele veja aquilo que eu vejo. Quando Deus abriu a visão, ele olha para cima e diz: meu pai, é isso que você vê todo dia. O que você vê? Eu vejo cavalos e cavaleiros de guerra. Viu? Maior que está conosco do que o que estão com eles. Agora eu vou explicar no campo semântico da palavra. Então logo, Apocalipse 12:4 diz que esse querubim é lançado sobre a terra. Não pode ser a do verso 9, que é criado de Adão. Então o original seria assim: no princípio criou Deus o céu e a terra ficou sem forma, ficou vazia, porque aquilo que bateu quebrou a Pangeia. O que você entende? Eu vou melhorar. Deus não cria nada sem forma, Deus é detalhista. Deus fez com pedra preciosa. Só que aonde o diabo toca, o que é inteiro quebra, o que é cheio fica vazio, o que tem forma fica deformado. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Deus não poderia fazer outra terra ou não poderia? Ele é poderoso. Mas Deus não é um ser humano. Porque o ser humano é assim: eu estou contigo enquanto você está inteiro.
Eu estou com você enquanto você está cheio. Quer saber se alguém te ama? Quebra. Quer saber se alguém te ama? Fica vazio. Porque tem gente que não está com você pelo que você é, mas pelo resultado que você promove. E quem é amigo do teu resultado um dia vai te abandonar. Porque o mais importante para ela não é você, é o que você produz. Então enquanto você estiver inteiro, eu estou contigo. Quebrou, é descartável. É isso que falaram para você quando a tua família quebrou. Escolhe outra. Não. É isso que falaram quando o casamento esvaziou. Escolhe outro. Não. Quebrou, joga fora, não. Ficou vazio, joga fora, não. Deformou, não joga fora. Por quê? Aprenda uma coisa: quem faz isso é o ser humano. O meu Deus poderia muito bem fazer outra terra. Deixa eu fazer uma pergunta: quem é alguém aqui? Existe hoje aqui alguma terra perfeita aqui? Você pode hoje abrir a boca para dizer que você está inteiro, que você está cheião, que você está bem bom? Você pode dizer: vou passar por mim, irmão. Tem hora que eu chego na igreja quebrado, irmão. Tem hora que eu chego para baixo, irmão, mas chego. E por que Deus não me jogou fora? Porque Deus não joga nada fora sobre aquilo que Ele cria. Olha para cá para tu adorar. Deus não vai quebrar e joga, não. Deus cismou com a terra quebrada. Deus cismou com a terra, entendeu? Entendeu? Terra quebrada pode estar deformado, mas tem dono. E o teu dono não abre mão de você, não abre mão da sua história. E o que ele faz, pastor Sandro? Olha para cá para tu adorar, irmão. Ele pega essa terra quebrada, vazia, deformada, olhou, fez assim: já sei. Eu fico imaginando a conversa dele com o filho e com o espírito. Vai fazer o que, pai? Espírito, vai lá. Move as águas. Opa, mas se o problema é na terra, por que não mover a terra, tem que mover a água? Se a terra é que está caótica, por que o movimento não é na terra, é nas águas? Porque a terra não passa por processo de metamorfose. A água passa. Ela pode ser sólida, líquida e gasosa. Então Deus quer mexer na água para consertar a terra. Por quê? Simples. Porque a mesma composição de porcentagem que o planeta tem, você também tem. Você é 30% terra, como planeta, e 70% água. Só que a terra é a expressão do teu corpo, é aquilo que se vê do lado de, a água é do lado de. Então Deus falou: toda vez que você pisa ali, você consegue disfarçar o vazio com uma maquiagem. Você pode entrar quebrada, mas você botou uma roupa bonita. Só que o Espírito sabe que não é por fora que ele vai trabalhar primeiro. Ele vai mover aqui dentro hoje. Quando eu falo isso, eu sinto uma presença de Deus aqui. A glória. Delébria, Sarádia, Canaciérgia. Olha para essa pessoa, diga: Deus não vai te jogar fora, não. Diga, você pode estar quebrado, pode ter perdido a forma original, pode até estar vazia, mas Ele cismou com a tua cara e não abre mão de você. Ele trouxe hoje um monte de terra quebrada, deformada, para dizer: eu não abro mão da sua história. Tem jeito, tem. Isso que vai resolver não é amigo, não é parente. O meu Espírito vai descer aí. O Espírito desce para onde? Na água, para consertar a minha terra. E ele começa a mover. A palavra mover na raiz hebraica é merahefet. Merahefet é uma raiz com 3 possibilidades variantes. É polissêmica. Merahefet é agitar o que está parado. Segunda, trono que desce em governo de movimento. E terceiro, uma galinha que desce para chocar e gerar vida. A primeira coisa que ele vai fazer quando ele vê terra quebrada, ele fica tão indignado que ele falou: o que estiver parado na tua vida eu vou agitar. Não sei se você recebeu. Eu estou dizendo que não importa a área, o que tiver parado, o Espírito vai dar um agito hoje aqui. Era para ter levantado a mão, aleluia, ter dado glória. Eu profetizo, levante a mão se você quiser receber a Bíblia. Espírito
espiritual, se tiver parado, vai ser agitada pelo Espírito de Deus hoje. A área material, alguém recebe? Se tiver parado, meu Deus vai agitar hoje. A área ministerial, quem quer receber, levanta a mão. Se tiver parado, ele vai agitar hoje. A área sentimental, alguém recebe aí atrás? O que tiver parado, ele agita hoje. Não entendi, pastor Sandro? Quando você voltar para casa, tudo que estava parado lá foi agitado pelo poder do nosso Senhor. Segunda coisa da palavra mover na raiz hebraica: trono em movimento. Quando você vê a palavra mera heft, que move, e aí que eu acho legal, sabe por causa de quê, irmão? Olha pra cá. Por que você consegue ficar sem dinheiro e continuar movimentando? Porque só pode te parar o que te move. Por que você consegue vir doente para a igreja? Porque o que te move não é a doença, o que te move é o Espírito. Você só é parado por aquele que move a tua vida. Então Satanás fica desesperado, porque você consegue estar em movimento sem dinheiro. Tu está em movimento, mas está doente. Tu está em movimento para estar quebrado. Por quê? Porque o Espírito está dizendo: você não vai parar. Porque quem te move não é dinheiro, quem te move não é saúde, quem te move é o Senhor. Alguém recebe essa palavra? Só pode te parar quem te move. A palavra trono aqui, de mover-se, é muito interessante, porque a palavra trono, ela dá uma ideia de governar sobre aquilo que está caótico. Então o que Deus está dizendo? Quando nós, seres humanos, vimos aquilo que é nosso quebrado, irmão, a gente é ser humano, irmão. Você casou não para viver um casamento quebrado. Você não constituiu família para andar quebrado. Você não abriu empresa para quebrar. Mas existem choques que Deus permite, porque Satanás tocou e Deus não te avisou. E a primeiro momento você falou: onde está Deus? Porque tudo que eu tenho é obra da mão dele. Como é que ele permite quebrar? De repente Deus permite Satanás atuar em alguma área para saber onde está teu coração. Sabe qual a maior dificuldade de às vezes a pessoa dar dízimo oferta na igreja? É uma palavra simples: aonde tiver teu coração, está o teu. Se o teu coração estiver aqui, o teu bolso não vem, irmão. Você pode trazer pessoas para dar aula sobre mordomia financeira, mas se o coração da pessoa não estiver no propósito, o coração dela não acompanha. Porque o coração tem outro lugar. O bolso vai para onde o coração está. Se o coração está aqui, a obra termina assim, ó. É duro, né? Mas é a verdade. Então, quando ele fala que existe um trono, hoje eu vou chegar na pregação. Não dá um lá maior aí. Agora não vou errar, não. Eu digo que Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer na nossa vida, você recebe se você quiser. Deus vai agitar tudo que tiver parado na tua vida. Vou repetir para te dar outra chance. Deus vai agitar tudo que tiver parado na nossa vida. Você recebe? Segunda situação: há um trono que governa sobre aquilo que eu não entendo. Porque está vazio. Deus está dizendo: meu trono está lá. Está caótico, mas o meu trono está lá. Está descontrolado, mas o meu trono ainda governa sobre isso. Olha para cá para tu dar glória a Deus. É por isso que quando o profeta Isaías teve uma hierofania, uma manifestação com Deus, não bastava dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Não, ele ratifica o trono vazio. No ano que morreu o rei Uzias, quando o rei morre, o trono fica vazio. Ele está dizendo sobre trono vazio na terra e trono cheio no céu. Alguém está falando: embora na terra tenha trono vazio, sem governo, há alguém que está lá em cima.
que ainda governa sobre aquilo que está desgovernado. Então eu quero liberar uma palavra aqui, uma palavra do Espírito de Deus para a tua vida. Não tem nada acabado, há um trono que governa sobre a tua vida. Eu vou repetir porque eu estou sentindo uma presença de Deus muito grande aqui. Pastor Sandro, mas o negócio quebrou de uma tal forma que é irreversível para você. O meu Deus está dizendo: o meu trono ainda está lá governando sobre aquilo que é caótico. Aos olhos humanos vai sair um caixão de lá, aos olhos de Deus não. Vai sair culto de ação de graça desse ambiente caótico. Eu vim hoje profetizar para a Assembleia de Deus de Oliveira Verde. Se eu fosse você, recebia tudo. Não tem nada perdido nem nada acabado. Ele ainda governa sobre o caótico, ele ainda governa sobre o deformado, ele ainda governa sobre o vazio. Quem acredita nisso? Deus está governando a sua vida sem que você entenda. Alguém recebe esta palavra? Pelo amor de Deus, aleluia! Aí o que Deus faz agora, irmão? Eu vou pular outra parte por causa do horário. Rapaz, já acabou o horário. 9h10. Não falei nada, cara. Falta 15 minutos para uma hora. Deixa Deus te usar, o pastor olhou para mim ali. Irmão, quando isso aqui acontece, o verso 9, ele cria uma terra. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quando você pega Gênesis 2, versículo 15, está escrito: e pôs Deus Adão no jardim do Éden. E pôs Deus Adão no... A palavra aqui, pôs ou tomou no hebraico, ela tem uma referência de arrancar de um lugar e colocar a força no outro. Então Deus cria Adão na terra do verso 9, planta um jardim no Éden da terra mineral do verso 2 e coloca Adão lá. Para quê? Para lavrar e guardar. Era a função de quem lavrar e guardar? Do querubim caído. Então Deus falou: já que você jogou fora, já que você jogou fora a oportunidade de lavrar e guardar, eu vou fazer alguém para lavrar e guardar. A função que era do diabo, porque o irmão, presta bem atenção, eu estou falando do querubim ungido, que é perfeito em formosura, aonde o verso 15 falou que ele, até que ele cometeu iniquidade, quer dizer que o pecado deformou o cara que fez do cara um querubim para o diabo. O pecado faz isso, ele muda a identidade da pessoa. Aí ele faz Adão e coloca Adão lá no jardim. Olha, o Éden é mineral, então eu vou plantar um jardim lá, porque lá não tem, eu vou te colocar lá. Aí pega Adão de uma terra e coloca na outra terra. Quem vai guardar agora é você. É tu que vai guardar a porta de entrada. Aí você lê o capítulo 3 de Gênesis. A serpente entra e Adão não está na porta. Quem é o guardião da porta? Quem é? Não, mais alto. Quem é? Não é Adão que Deus falou? Tu vai ser o guardião. Quem é o soldado que guarda a porta de entrada? Não é Adão? Quando a serpente entra, o soldado não está no posto. Ele abandonou o posto. Para onde ele foi, irmão? Para a terra que ele foi tirado. Aí a serpente entra, o soldado que guarda a entrada não está lá, pega o vaso mais frágil e derruba. E por que derrubou ela? Porque o soldado abandonou a porta de entrada. Aí eu vou dizer algo de Deus para o teu coração, para você entender. Esse papo de frequentar o jardim e de vez em quando sentir saudade da terra que Deus te tirou, um dia vai dar ruim. Porque eis alguém que frequenta o jardim, mas de vez em quando volta para a terra de onde foi tirado, que nem Adão. Esse papo de frequentar o jardim e ficar indo lá e cá, aqui e lá, vai abrir brecha para a serpente entrar. E já que eu não posso tocar em você, vou tocar em quem você ama. Vai pegar o vaso mais frágil da tua casa para derrubar. Por quê? Porque você saiu da posição de soldado que Deus te colocou.
E aí existem exemplos na Bíblia que podem ser seguidos ou não. Você segue se você quiser, porque Adão abandonou o posto do jardim dele. A pergunta que eu faço é: tu vai abandonar o teu posto? Porque o Senhor também te deu um jardim para guardar, e nesse jardim que você guarda, tem pessoas lá que não tem o mesmo nível de maturidade que você tem, chamado vasos mais frágeis. Então Satanás é assim: olha, se eu não posso com um soldado formado, eu vou pegar quem não tem a postura que ele tem, eu vou derrubar quem ele ama para tocar nele. Aí só que Deus falou: toda virada da tarde eu vou descer, o general desce para visitar o soldado. Aí eu faço uma pergunta para você: vai valer a pena você abandonar o posto que Deus te colocou e alguém da tua casa ser derrubado porque você sabe que você largou as tuas responsabilidades? Ou você vai aguentar as pontas? Tá difícil, mas eu vou continuar na minha posição. Por quê? Porque daqui a pouco o meu general vai descer nesse jardim e vai me visitar para renovar as minhas forças. Hoje eu vim aqui profetizar para soldados aqui. Tem algum soldado dele aqui? Aleluia. Ele disse para Timóteo: Timóteo, sofre comigo a aflição do bom soldado. Quando ele te fez soldado, ele não falou que seria fácil, mas ia gerar galardão. Ele não falou que seria fácil, vai ter sofrimento, vai ter, mas uma coisa é certa: se você não sair do posto, te prepara, ao atardecer, alguém vai levantar tudo e que pisar no ambiente que você está. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele desce hoje, levanta a mão, ele desce hoje para renovar as tuas forças. Te prepara. Se Satanás está achando que você vai abandonar o posto como Adão abandonou, hoje ele caiu do cavalo. Sabe por causa de quê? Tá cheio de soldado ferido, tá? Mas não sai da posição que Deus te colocou. Deus visita. A Eva é derrubada. Ela dá a Adão de comer do fruto. Isso aqui é outra pregação, não dá para explicar agora. Porque se Adão viu que o que acontece com quem come do fruto, porque comeu também. Só que quando eles comem da árvore, os seus olhos se abrem, diz o texto. E o verso 20 vai dizer, olha para cá, o verso 20 vai dizer que Deus desce e chama quem? Adão. Por que não pela mulher? Porque Deus chama quem tem responsabilidade que Ele colocou. Como a responsabilidade de Adão, não ia chamar pela mulher. Adão, cadê meu soldado? Escondido. Claro que já teve arrependimento ali, porque Ele não visitaria se não tivesse arrependimento. Porque Deus é o único que visita o homem caído arrependido. Quando Deus visita, Deus percebe que a folha de figueira Ele vai cobrir com peles. Algumas traduções é vestir, outras é cobrir. E aí que entra o detalhe: a palavra perdão tem 4 semânticas no hebraico, 4 no grego. Uma das do hebraico chama-se capar, da raiz caparote, que é cobertura. É cobrir. Cobrir é cobertura. Deus só cobre quem se arrepende. Por que Ele é cordeiro desde a fundação do mundo? Porque Ele cobriu a nudez de alguém. O que é nudez no Novo Testamento? É pecado. Ele cobriu na multidão da sua graça a nudez do pecado. Você entendeu? Quando Satanás conseguiu derrubar Adão e Eva, ele expôs a vergonha. Porque a única coisa que Satanás quer é expor a nossa vergonha para nos humilhar. Mas ele não contava com a cobertura que o cordeiro ia trazer. Porque a maioria dos sábios diz que a pele ali é pele de cordeiro. Então Jesus disse: o Espírito atuou nas águas. O cordeiro vai cobrir a nudez. Desce lá e já começa a perdoar desde o jardim do Éden. Você pegou? Eu vim profetizar para você que aonde houve vergonha, haverá dupla honra da parte do Senhor. Eu queria que você sacudisse a mão de 2 ou 3 pessoas. Diga para essa pessoa: fique em paz. O cordeiro não veio te humilhar.
Diga: Jesus não vem expor não vem te expor. Ele vem cobrir você, vem proteger você. Eu vim profetizar hoje que aonde houve vergonha, aonde houve humilhação, haverá dupla honra da parte do Senhor. Quem acredita nessa palavra, jogue a tua mão para cima, que eu quero profetizar. Aleluia. Deus não permitirá que alguém venda o teu nome para lá e para cá. Não. Há uma cobertura do Cordeiro que está hoje cobrindo a igreja Assembleia de Deus Oliveira Verde. Ninguém sai envergonhado deste culto, ninguém sai exposto deste culto, não. Deus está cobrindo, protegendo, te vestindo. Quem quer hoje essa cobertura, hoje neste lugar? Uma mão só é pouco, irmão. Aleluia. Joga as duas mãos para cima aí, ó, e dá o melhor brado de glória para Ele neste lugar. Glória! Quando a Bíblia diz que Ele é Cordeiro desde a fundação do mundo, ela está apontando para essa capa, essa cobertura que vem através do perdão. E qual é o detalhe agora? O detalhe vem agora. Olha para cá. Sabe o que Ele falou para a mulher? Ele vai dizer assim: ó, hoje você derruba essa mulher. Olha para cá. Se você não der glória agora, eu paro. Hoje você derrubou essa mulher, Satanás. Mas o que essa mulher vai gerar, a semente que essa mulher vai gerar, ela vai nascer. E quando essa semente nascer, ela vai esmagar a tua cabeça, ainda que ferirás ao calcanhar. Leia, olha para cá, para tu dar glória a Deus agora, presta bem atenção. É por isso que no Antigo Testamento não existe opressão nem possessão. No Antigo Testamento Satanás não está preocupado em possuir corpo de ninguém. Ninguém cai endemoniado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento Satanás promove guerra para extirpar a nação de Israel. A ideia dele é essa: se eu mato as 12 tribos, eu vou impedir a promessa de acontecer. Se eu mato as 12 tribos, eu mato as mulheres. Se eu matar as mulheres, tu acha que o ataque nas mulheres grávidas é o quê? É sempre assim: eu vou matar. Por que você acha que Faraó mandou matar menino? Porque Isaías diz: um menino vai nascer. Aleluia. Então a profecia está ligada ao menino. Então toda vez que uma mulher israelita passava grávida, pensa no diabo atribulado e na Satanás. Toda vez que passava uma mulher grávida judia, ele dizia: será que é ela que está gerando a semente que vai acabar com a minha história? Ele tentava matar os meninos. Lembra de Faraó? Lembra de Herodes? Eu vou promover as guerras para impedir ele de nascer. Mas Jó disse: nenhum dos pensamentos de Deus podem ser impedidos e frustrados. Olha para cá. Todas as promessas que o Senhor te fez, se saiu da boca dele, tem data determinada para acontecer. Deus não está atrasado, é a hora que não chegou. Mas quando a hora chegar, não tem diabo grande ou diabo pequeno. Tudo que Deus prometeu vai acontecer. A Bíblia vai dizer em Lucas 2, irmão, Lucas 2, versículo 8. Lucas 2, versículo 8. Lembra das duas partes de anjo que ficou? Lembra? Satanás tem uma parte que virou demônio. Lembra das duas partes? Deus falou assim para os anjos: desce todo mundo na terra. Lucas 2,8. Por que, pai? A semente nasceu. É festa. Qual é o nome dele? Emanuel, Deus conosco. Yeshua HaMashiach. Ah, é? Ele nasce. Ao 8º dia é circuncidado. Ao 12º ano cumpre os bar mitzvah, recitando 613 preceitos dos doutores da lei. Ao 30º ano, para cumprir a lei sacerdotal, é levado às águas não por pecado, porque as águas do Jordão não lavavam só quem tinha pecado. O modelo de consagração de sumo sacerdote é lavado nas águas, ungido pelo Espírito. Ele vai nas águas, como Arão foi, para se levantar da sumo sacerdote segundo a lei de Melquisedeque. E aonde está a unção? É a pomba em cima dele. Ele sai das águas do Jordão em Lucas 3. Em Lucas 4 diz: o Espírito de Deus está sobre
mim, é a pomba ungindo. E ele me ungiu para anunciar as boas novas. Em 3 anos ele cumpre o ministério. Diga, por que 3 anos ele tem que morrer? Diga, por que 3 anos ele tem que morrer? Porque a lei do Cordeiro Pascual está lá em Êxodo 2:5. É 3 anos de observação. Se não tiver mancha, em 3 anos tem que morrer. Em 3 anos ele vai para o madeiro. Um ladrão na esquerda e um na direita, antes do tetelestai. Um fala assim: se tu és quem diz quem é, desce-te daí. E a nós também. Antes disso, pegaram um vinagre. Pegaram o quê? E deram para ele quando ele teve sede. E me pediram água para cumprir a profecia e me deram o vinagre. E por que ele cospe o vinagre? Alguém sabe? Por quê? Não entendi. E amenizar a dor dele. É porque o vinagre tem poder anestésico. Se ele anestesia o corpo, você continua sentindo dor hoje. Ele cospe a anestesia. Porque ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Aí um ladrão falou assim: desce daí. Eu achei o da esquerda, o da direita, amém? Falou assim: a gente merece estar aqui. Ele nada fez. Agora aqui que vem a revelação. Senhor, aqui é a pregação, né? Vou começar aqui. Lembra-te de mim quando entrares no teu. Só que ele não pode oferecer reino, porque o reino é inaugurado com a igreja uma vez só. Ele promove paraíso. Ainda hoje vai estar comigo no. Aí você, para entender isso, tem que entender o que? 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 45. O primeiro Adão é alma vivente. O último Adão, o nosso, é Senhor do céu, Espírito vivificante. Por que ele vai dizer Paradise, Éden? É simples, porque o primeiro Adão perdeu o combate, o último ganhou. Então ele quis dizer o seguinte para o ladrão: eu sou o último Adão, o primeiro errou e o meu pai fechou o paraíso. Eu venci e peguei a chave de volta. Estou abrindo a porta que estava fechada. Era para ter dado glória a Deus. Você pode olhar para alguém e diga assim: não tem porta fechada hoje não. Diga, a porta já está aberta. Não, é para profetizar, a porta já está aberta. A porta já está aberta, aleluia. Alguém recebeu lá atrás e deu glória. Ele pega a chave e abre. Estou abrindo Paradise. Mais de 2.000 anos, quase 4.000 anos fechado. Eu venci e peguei a chave de volta, porque está escrito: eu tenho na mão a chave de Davi, e porta que eu abro, ninguém pode fechar. Aleluia. Você quer um motivo para dar glória nesse culto? Vou explicar agora. Vamos lá. Você sabia por que Jesus teve que dizer Tetelestai, está consumado? Só depois que o sol foi embora. Sabe por causa de quê, irmão? Só por causa de quê? Ele só pode falar Tetelestai só depois que o sol vai embora, para cumprir Deuteronômio 16:6. Ao pôr do sol, quando vós saíste do Egito, quando o sol foi embora, o cordeiro morre. Ele é obrigado a sangrar. Você quer um motivo para dar glória? Tem 3 ofertas que envolvem o cordeiro. A primeira é de manhã. Essa ele não pode morrer, porque de manhã chama-se Shacharit, pela tarde Minchar Cambó. A pela tardecer, que é chamada Avirt, é essa que perdoa a humanidade. Então toda vez que ele, com o corpo cansado, era pressionado para frente, ele prendia o ar e a carne ficava sufocada, porque ele não conseguia respirar. E a carne sufocada, Deus não rejeita sacrifício de carne sufocada. Então quando o corpo inclinava para frente, ele lembrou do Sandro, do Luciano,
da Daiane, do João, do Pedro, da Maria, e falou: se a minha carne morrer assim, eles não são perdoados e não tem reino. Então ele fazia força da onde que não tinha, para botar o corpo de volta no madeiro, para o oxigênio voltar. Se a tua motivação para estar aqui é carro do ano e casa própria, desculpa, tu não entendeu o que é Cordeiro Pascual. A nossa maior motivação, irmão, tudo isso a gente conquista. Tudo isso é jardim, isso não é bait. Não é bait, é jardim, não é casa dele. Tudo que você vai ter aqui nessa terra é casa terrena. Mas Paulo diz: se essa casa terrena desfazer, há um tabernáculo pronto, preparado para a gente. Então deixa eu liberar aqui, irmão. Se isso não motiva você a adorar, é entender que um Deus, imagine o eterno, teve o Deus que é temporal, se privou do tempo de 9 meses numa barriga. O Deus que é temporal, que governa princípio e tempo, ele se privou do tempo e ficou 9 meses numa barriga. Ele nasce, vive como homem na terra. Ele abre mão da sua divindade, da sua glória, para vencer como Adão. Porque se ele não vence e paga a dívida, você não pode ser remido. A palavra remido no sangue vem da raiz hebraica curp. Curp é pagamento de dívida. Tetelestai, está pago. Ele paga a dívida deixada. A palavra remir é pagamento de dívida. Quer dizer que quando ele morre, ele compra a tricotomia do teu corpo. Ele não só compra o teu coração, ele compra corpo, ele compra alma, ele compra espírito. É por isso que falou em 1 Coríntios: vós não sois de vós mesmo, vós pertence a mim, porque eu vos comprei com preço de sangue. Ele disse em Apocalipse 5: eu comprei com meu sangue, vocês têm dono, pertence a mim. Eu comprei homem de todas as nações, tribos e língua. Ou seja, olha pra cá, não é assim não, irmão. Vou tocar nela. Quem disse isso? Que alguém pode tocar em você assim? Pode tocar nada. Pode ser diabo e pode ser carne humana. Só pode tocar se ele deixar. Você tem um pai, você é propriedade dele. Ele não deixa ninguém bagunçar com aquilo que é dele. E aí ele precisa esperar o sol ir embora para dizer está consumado, para a gente ter o culto de hoje, do dia 4 de abril. Pai nosso do céu, santo é, teu reino, buscamos tua vontade na terra, como é, e do céu, e deixa-os na terra como é, deixa o céu descer, deixa o céu e descer, e deixa o céu descer.
em Joel. Aviva a luz, Aviva vem fazer o que nenhum homem fez. vem fazer O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, Aviva a luz, vem fazer, o que nenhum homem fez. vem fazer O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz. Tem alguém que recebeu de Deus hoje aqui nesse lugar? Alguém que recebeu de Deus hoje aqui neste lugar, amém? Leia sumi, eu emprebiasse ela ebria. No me canto le pra passe ela suebria. Geminala canto jubidele pra sarabria. Oh glória, glória, glória a Deus. Está consumado. Está consumado, aleluia. Glória. Reverência pra sarabria topede manaia. Já foi paga a dívida, irmão, aleluia. A porta do paraíso está aberta novamente. Ele pagou o preço e te deu de graça. Alguém hoje que ouviu essa palavra, eu vou dizer uma verdade para você. Jesus disse que ninguém vem a mim a não ser que meu Pai traga. E todos que o Pai traz, Ele traz no caráter de filho. Se você não fosse filho ou filha de Deus, eu acho que nem aqui você estaria. Palavra simples. Tentei correr no máximo aí para tentar extrair. Mas se você não sabia porque que Jesus morreu por você, está sabendo agora. Você não teria condições sozinho de pisar no paraíso. Deixa eu fazer aqui uma pergunta e através dessa pergunta eu oro por você e entrego o microfone. Me suporte por 2 minutos. Fique de pé ainda, me suporte por 2 minutos. Escute bem. Lá em 1 Coríntios vai dizer, pastor Luciano, que o aguilhão da morte é o pecado. O que, irmão? O aguilhão é o que? É o? Com outras palavras, a morte só pode prender ou aguilhotar quando ela enxerga que a pessoa morreu, tem pecado nela. Só que João vai dizer que mesmo o crente lavado pelo sangue, se ele não diz que ele tem pecado, ele é mentiroso, porque ele tem pecado. Então, se mesmo a gente se convertendo, a gente continua com um pecado chamado pecado natural, como é que a morte não consegue prender a gente? Por isso que eu falei que ele é cordeiro desde a fundação do mundo, por causa do caparote. Quando um crente morre, a morte fica tentando achar o pecado, mas o sangue é cobertura. O sangue não deixa. Tá lá, mas não deixa. Então você não vai para o céu porque você é santarrão. Você vai para o céu porque alguém te cobriu. E essa cobertura só vem quando alguém se reconhece que precisa de Jesus. Quando você reconhece, Ele cobre você com a pele do cordeiro. Uma pergunta que não quer calar. Você hoje que ouviu essa palavra aqui, e por algum motivo você se afastou do caminho do Senhor, ou de repente você nunca se entregou ao Senhor como você deveria se entregar. De repente você foi aquela pessoa que você frequenta o jardim, mas de vez em quando volta para a terra lá. E o Senhor não quer você metade aqui e metade lá, Deus quer você completo. Então se tem alguém hoje que quer entregar a sua vida aos cuidados de Jesus, pastor Sandro, eu até quero ir, mas eu tenho dificuldade de dar continuidade. Eu vou dizer para você, irmão, que o dia do amanhã não pertence a você. Quando parte de meia-noite não é mais amanhã, para você é hoje. Então o nosso dia é sempre hoje. Então
eu posso falar por hoje. O amanhã, Deus vai te ajudar a prosseguir. Mas se você hoje deseja caminhar com Cristo, eu não estou te apresentando uma religião, estou te apresentando alguém que pode cobrir você e te proteger. Se você quer essa proteção, se você quer isso, só você reconhecendo Jesus. Alguém hoje que quer reconhecer Jesus como Salvador, que quer voltar para o caminho dele, sai do teu lugar, vem aqui à frente que eu vou orar por você. Glória a Deus. Deus te abençoe. Aonde está a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa hoje que quer ter um encontro com Ele? Sai do teu lugar, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Cadê a segunda pessoa? Tem mais gente aí. Cadê você, rapaz? Cadê você, mulher? Se você está do lado dessa pessoa, você pode trazer essa pessoa até aqui. Não sai daqui sem ele, não. Ele quer mudar a tua história. Cadê você? Meu tempo já até acabou, mas tem alma aí, o pastor vai me aguentar um pouquinho. Tem mais gente aí, irmão. Eu sinto no meu espírito. Cadê você? Traz esse rapaz até aqui. Sai daqui sem ele, não. Deixa Deus te ajudar a você vencer, a você prosseguir. No início era a palavra, com Deus Altíssimo. Estou esperando você. O mistério de tua glória, Cristo em ti se. Oh, quão lindo esse nome é. O nome? Cadê a terceira pessoa? Lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de. Cadê você? O Cordeiro está te chamando. Desceu do céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso O nome? é o nome de Jesus, meu Deus. Ó quão maravilhoso é, Maior que tudo ele
nome. No nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Estenda tuas mãos para cá, por favor. A igreja, estenda suas mãos. Deus, queremos te louvar por essas vidas que entenderam e atenderam a tua voz e o teu chamado nesta noite. Escreve os seus nomes no livro da vida, Pai. Que a tua presença continue e seja cada vez mais forte na vida deles. Abençoa essas vidas, guarda cada vez mais, e que eles possam encontrar aqui neste lugar uma família para estarem juntos, caminhando em direção aos céus. Nós queremos orar por essas vidas, no nome bendito de Jesus, amém. Você ainda pode aplaudir o nome do Senhor?